Aquele canalzinho, se fechasse, o John não conseguiria respirar o ar puro. Então, como que fica na nossa cabeça, né? A gente já imaginou, meu filho pode nascer com alguma trissomia, com alguma anomalia no corpo, com hidrocefalia, com alteração no coração, minha esposa tem que ficar de repouso e ainda pode nascer e precisar de ser entubado, precisar de fazer uma cirurgia urgente, na hora. Pensa, meus amigos, como nós viemos para casa naquele dia. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Super John. Aqui é onde a gente compartilha a história do nosso bebê chamado John, nosso filho que está na UTI há cerca de 100 dias. Eu estou fazendo uma série aqui contando desde a gravidez da minha esposa até os dias de hoje, o que Deus tem feito na vida dele. Agradeço a vocês pelas orações, pelos comentários, pelos compartilhamentos da nossa história. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Hoje eu vou falar do exame morfológico, das alterações que o nosso bebê teve no exame morfológico. Eu estou aqui com o exame para me lembrar das datas aonde começou a demonstrar a cardiopatia congênita que o nosso bebê tem. Ele já fez uma cirurgia de coração, ele fez um cateterismo para colocar um espaçamento na artéria pulmonar para ajudar, e esse foi o exame onde demonstrou uma princípio alteração. Com 22 semanas, quase 23 semanas, nós fomos fazer esse exame e ele foi demonstrado várias alterações. Demonstrou ventriculomegalia moderada. Isso aqui está falando do cérebro. A primeira alteração que teve, cérebro, ventriculomegalia moderada. O que era isso? Os ventrículos cerebrais estavam um pouco inchados, estavam maior do que deveriam estar. Também ele tinha osso nasal ausente ou hipoplásico. Esse osso nasal também, quando ele está ausente, pode ser característica de alguma síndrome. Ele também tinha um edema na nuca, que é a prega nucal aumentada, assim como foi mostrado no exame de translucência nucal. E aí chegamos no coração. Ventrículo único. Normalmente nós temos dois ventrículos no coração, direito e esquerdo. Ele tem apenas o direito, que é o mais fraco. O esquerdo ele não possui, é muito pequeno, ele não funciona. Ele tem também síndrome da hipoplasia de câmaras esquerdas. E aqui tem um comentário da médica: avaliação cardíaca dificultada pela posição fetal. Provável hipoplasia das câmaras cardíacas esquerda ou ventrículo único, com aparente dupla via de saída. As duas artérias, tanto a pulmonar quanto a aorta, que vai levar o sangue para o pulmão e que vai levar sangue para o corpo, sai de apenas um ventrículo, que é o ventrículo direito. E também os átrios dele, ele não tem uma separação entre o átrio direito e esquerdo, é apenas um, é ali onde se mistura o sangue. Ele não tem a separação do sangue oxigenado e do sangue sem oxigênio. Durante esse exame, eu lembro, a médica muito boa, a médica que fez esse exame, ela ficou o tempo todo em silêncio. E a gente percebia que não estava legal. Nós já tínhamos aquela notícia sobre a translucência nucal alterada, que nosso bebê possivelmente poderia ter uma alteração. Geralmente essas alterações de trissomia, elas vêm acarretando também outras coisas de saúde. Ela ficou o exame todo calado, a médica, olhando para a tela assim, a gente sem entender, né? Olhando para aquela tela com ultrassom, a gente não conseguia entender nada, mas a gente percebia que tinha alguma coisa errada. Quando encerrou, ela virou para a gente e falou assim: então, geralmente quando vem esse então, é porque alguma coisa não está legal, né? Ela veio: então, o bebê de vocês tem várias alterações. Aí ela foi listando essas coisas aqui. Naquele momento eu fiquei anestesiado, eu parecia que eu não estava ouvindo aquilo. Eu olhava para aquela tela e ela falando, eu não queria acreditar naquilo. Para mim aquilo não parecia verdade. Dentro de mim, uma angústia muito grande tomou conta do meu coração. Eu chorando assim, lágrima descendo de tristeza, de dor, de imaginar o que a gente ia ter que passar quando essa criança viesse ao mundo. E a Grace, como sempre, escutando, atenciosa. E como é um exame morfológico, é o exame que demonstra se está tudo certinho, se está tudo no lugar. Depois que ela foi listando essas coisas negativas, a Grace perguntou para ela assim: mas o restante está tudo bem, doutora? Ele está com o corpinho fechado?
deu para ver as duas mãozinhas, os dois bracinhos, as perninhas. E durante o exame também ela foi, as coisas assim que estavam normais, ela foi contando, ó, bracinho tá aqui, perninha tá aqui, genitália tá aqui. Nesse momento, nós já sabíamos que era um menino e era o sonho da Grace. Desde antes da gente casar, ela falava que sonhava em ser mãe de um menino. Eu gostava também de menino, geralmente, às vezes, a maioria dos homens, né, quer ter um menino, mas eu não tinha preferência. Se fosse uma menina também, eu ia amar do mesmo jeito. Mas nós ficamos muito felizes quando soubemos que era um menino, contamos com nossos familiares. Isso foi tudo antes do morfológico. Olhou, falou que a genitália estava legalzinha ali, estava normal. E enquanto eu me apeguei às coisas negativas, a Grace só pensava nas coisas positivas. Ah, os bracinhos estão ali, as perninhas estão ali, a barriguinha dele tá fechadinha, a cabecinha, mesmo a cabecinha alterada. E eu perguntei para ela o que poderia ser aquela cabeça alterada, e a médica falou que poderia ser hidrocefalia, né? Muita presença de líquido na cabeça. Por isso que quando ele nasceu, como no vídeo passado eu falava, como é que tá a cabecinha do meu filho? Ele é normal? Ele tem algum aspecto de alguma coisa? Eu ficava, sabe, preocupado com isso. Eu ficava pensando que ele teria uma hidrocefalia e seria mais uma coisa para operar e tal. E ao final, quando ela colocou a conclusão, quando a gente pega um laudo desse e lê a conclusão de um prognóstico, né, de um filho nosso, é muito pesado. Ela escreveu gestação compatível com 22 semanas, hipoplasia do osso nasal, não estava mostrando o narizinho dele, prega nucal espessada, ventriculomegalia bilateral, os dois ventrículos cerebrais dilatados, cardiopatia fetal a esclarecer, hipoplasia de câmaras esquerdas, ventrículo único ou dupla via de saída. Isso aqui ela deixou pra gente marcar o exame, um ecocardiograma, para analisar o coração dele. Ela não é cardiologista, essa médica. Ela é obstetricista, obstétrica, alguma coisa dela. Ela faz parto e acompanha o ultrassom, me perdoe pelo nome errado. Estudo Doppler dentro da normalidade, exame ecográfico transvaginal evidenciou colo uterino curto. Não bastasse o nosso bebê ter tudo isso, ao final a Grace foi submetida, na mesma consulta ali, submetida a um exame endovaginal, onde se mede a espessura do colo. E ela falou, mais uma alteração. Grace, o seu colo está curto. Você não pode ficar fazendo movimentos. Nessa época a Grace fazia pilates para ajudar, né, no parto. Ela queria que fosse um parto normal, não cesariana. Ela falou, você não pode fazer esforço, você precisa ficar de repouso. Além de tudo isso, a Grace ainda tinha essa parte, ela precisava de ficar de repouso. Então ela ficou de repouso em casa. Depois nós deslocamos no hospital de novo para fazer o ecocardiograma. Infelizmente o ecocardiograma mostrou as mesmas coisas e a médica, conseguiram marcar, né? A médica que fez o ultrassom já conseguiu marcar lá em urgência para a gente fazer esse eco, e as luzes estavam presentes no dia. E ela, comentando com a cardiologista falou, as suas suspeitas estavam certas, o coração dele é todo alterado assim mesmo, e a gente tinha esperança ainda que ela daria outro patamar pra gente, outro panorama, falasse, não, melhorou isso, melhorou aquilo, mas não. E o que nós tivemos de notícia naquele momento foi que ele precisava de nascer num local específico, e assim que nascesse, poderia ter que se submeter a uma cirurgia de coração ou ser intubado por causa do oxigênio. O que mantém a criança respirando dentro do útero, ela respira através de um canalzinho que tem ali no coração, que parece que ele é nutrido através do cordão umbilical. É uma coisa ali da mãe que ajuda ele a respirar. Depois que ele vem para fora, por isso que ele tem aquele choro, aquela coisa, parece que está faltando ar no bebê, aquilo ali é o oxigênio entrando, ele acostumando a respirar o ar ambiente, e aquele canalzinho que ele tem ali, que ele respirava lá dentro do útero, ele se fecha. E eles explicaram pra gente que se aquele canalzinho se fechasse, o John não conseguiria respirar o ar puro. Então, como que fica a nossa cabeça, né? A gente já imaginou, o meu filho pode nascer com alguma trissomia, com alguma anomalia no corpo, com hidrocefalia, com alteração no coração, minha esposa tem que ficar de repouso, e ainda pode nascer e precisar de ser entubado, precisar de fazer uma cirurgia urgente, na hora.
Pensa, meus amigos, como nós viemos para casa naquele dia. A gente estava assim, inconsolável. Nessas horas, só orando e pedindo o Espírito Santo para nos consolar. A gente voltou o caminho todo, nós dois, tristes, chorando, angustiado, como que o sonho de aumentar nossa família, o sonho de sermos pais, podia se transformar numa coisa tão triste, num pesadelo daquele que nós estávamos vivendo. Nesse dia, a gente chegou em casa, a gente ficou muito triste, era muita notícia ruim, e a Grace precisava de ficar de repouso, e nós estávamos de férias, mas logo depois eu voltaria a trabalhar, ela teria que ficar sozinha aqui, ela não podia fazer as coisas. Enfim, depois, para piorar, nós voltamos ao médico, repetimos o exame esse ultrassom da Grace, e a médica viu que o colo tinha reduzido mais ainda a espessura. E um bebê como essas características do John, ele não podia nascer prematuro. Quanto mais tempo ele ficasse no ventre da Grace, no útero, mais tempo ele seria formado, ele ficaria mais forte, ele ganharia peso para ser submetido a uma cirurgia com menos riscos. Pois esse era o nosso cenário, nascer e operar, nós pensávamos isso. Ele operou no 8º dia de vida dele. Ele ficou 7 dias, depois ele operou, mas a gente não sabia ainda como seria. E aí a médica veio com essa dura realidade: Grace, você não pode ficar de repouso em casa. Você tem que vir para o hospital. Então, mais para frente, depois de 2 semanas, depois de quase um mês, veio a notícia que a Grace precisaria de ficar internada no hospital de repouso absoluto. Mas mais pra frente eu conto isso no próximo episódio, como que foi o repouso da Grace. Ficou 51 dias internada, meus irmãos, 51 dias internada, de leito, sem poder levantar. E nós acompanhando ela no hospital, foi mais uma luta. Então essa luta que a gente está no hospital com o John há quase 100 dias, nós já viemos enfrentando ela desde a época que a Grace estava no hospital. Mas, graças a Deus, eu conto isso para vocês aqui, eu me recordo, eu sinto desconforto de lembrar, mas não machuca mais, porque eu lembro da fidelidade do nosso Deus. Porque hoje o John está melhorando. Eu vejo os primeiros vídeos que eu gravei, quando ele estava fazendo as cirurgias, eu vejo aquilo e penso, meu Deus, obrigado por como meu filho está agora. Né? Eu não devo murmurar, eu não devo reclamar, eu devo agradecer pela saúde do meu filho, por como ele está melhorando cada dia mais. Eu sei que no tempo de Deus ele vai vir para casa. Então eu fico por aqui, agradeço você por nos acompanhar, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, que às vezes está passando por uma situação difícil, algum bebê que teve uma translucência nucal alterada, o exame morfológico demonstrou alterações severas, como foi o nosso caso aqui. Não foi uma coisa, não foi 2 coisas, nós tivemos várias coisas pelo que lutar, mas Deus não nos desamparou, hora nenhuma. Ele está conosco, Ele está com você. Que Deus abençoe sua vida. Não perca o nosso próximo episódio. Se você é novo aqui, dá uma curtida aqui, se inscreva no canal e comenta o que você quiser comentar, deixa palavras aí para nos fortalecer. Orem por nós também, porque a luta não está fácil. O John, quando vier para casa, provavelmente vai vir de home care. Vai ter uma aparelhagem para cuidar dele aqui, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos ajudado, Ele não nos desampara. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço e até a próxima.